Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, agradecido de estar aqui fazendo esse culto no lar com vocês. Agradecendo o convite mais uma vez da Casa Espírita Capitão Vendramini. E o título hoje do nosso culto é o capítulo 74, Nossa Cruz, do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografado pelo Chico. É um capítulo muito importante porque trata de fato tudo que a gente está vivendo agora, as dificuldades, né? E uma passagem emblemática em que Jesus fala, como está aqui no capítulo: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso está em Marcos capítulo 8, 34. Então, se quiser vir após mim, se quiser me seguir, se quiser ser um cristão, se quiser ser um discípulo de Jesus, então negue-se a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? Significa que você vai deixar de lado o seu egoísmo, o seu orgulho, e vai olhar mais para o próximo, olhar mais aquilo que está à sua volta, muito mais do que aquilo que está em você. Ou seja, você deixa de ser o foco, você passa a ser aquela pessoa, o observador, que então observa e ajuda quem está ao seu redor. Então ele fala: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então esse é o título desse capítulo. E siga-me. O que seria tomar a cruz? É você então carregar as suas provações e expiações com serenidade, com obediência e com resignação. Subir em direção ao Calvário, ser crucificado, para que então a gente possa encontrar de fato o reino de Deus que está dentro de nós, mas que está obscurecido pelo nosso orgulho e egoísmo. Então, antes de mais nada, eu só dei essa pequena introdução, mas eu queria primeiramente pedir para que elevemos os nossos pensamentos a Deus, rogando proteção e paz nesses poucos minutos que aqui discutiremos sobre essa importante passagem em que se encontra no Evangelho de Marcos, uma passagem emblemática que vai nos auxiliar a conduzir a nossa vida nesses momentos de transição. Pedimos muita luz e força, Senhor, a todas as pessoas que passam por momentos terríveis, aqueles que estão carregando cruzes extremamente pesadas, especialmente aqueles que estão pensando em desistir. Que a sua luz ilumine a todos os corações de nós que somos espíritos ainda inferiores, doentes nesse planeta, que tenta, que grita para que nós nos regeneremos. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos ler o capítulo 74, Nossa Cruz. Então Emmanuel diz assim: ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção, têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve, e para realizar ou ressarcir a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inquistante e tomar a nossa cruz. Então é muito bonita essa passagem, algumas linhas
que dariam estudos de horas. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção está aqui na terceira, na quarta frase. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção. Então o que é isso? Caminheiros da evolução são aqueles espíritos que, em teoria, não estão passando nessa presente existência expiações, mas sim provas, né? Então eles estão no processo evolutivo, no caso, para aprender com essas provas e evoluir. Já aqueles que estão na redenção são aqueles que precisam passar pelo processo de expiação. E esse processo, então, a pessoa veio na existência para expiar, para se redimir perante graves erros, ou erros gravíssimos, né, que cometeu no passado. Eu só queria abrir um parênteses para deixar claro o que seria uma prova e o que seria uma expiação, né, de uma forma bem simples. Eu gosto de citar um exemplo de uma escola. Aquele aluno que encontra-se na escola, ele precisa fazer testes, provas no decorrer do ano, para que o professor saiba se ele entendeu a matéria ministrada e se ele já tem condições de passar para uma próxima fase, que seria o ano letivo seguinte. Então ele faz essas provas no decorrer do ano, e se ele vai bem nessas provas, no final do ano ele passa e no ano seguinte ele está numa nova série. Aquele que, por outro lado, por algum motivo não quis estudar, brincou na sala de aula, não prestou atenção, se preocupou com outras coisas desnecessárias naquele momento de estudo, não passou pelas essas provas. Então, no próximo ano, o que vai acontecer? A famosa bomba, né? Ele vai ter que repetir o ano todo. E o pior, ele vai ver os seus amigos de classe passando, mudando, indo para frente, evoluindo, e ele ficando para trás. Então, nesse contexto bem simplístico, a prova do nosso dia a dia são esses testes que o professor nos ministra. Quem é o professor? O professor é Deus, o professor é a vida, que vai nos colocando essas provas no dia a dia. E a gente sabe que à medida que os anos vão passando, as séries, né, na escola vão passando, elas vão ficando mais difíceis. Então, à medida que a gente vai evoluindo, as provas vão ficando mais difíceis, para que a gente possa ter condição de eliminar esse egoísmo, esse orgulho enquistado no nosso coração e que nos impede de enxergar ou de fazer brotar o reino de Deus dentro de nós. Aquele, por outro lado, que não vence as provas, por algum motivo, e normalmente no contexto da vida, da evolução, é aquele espírito ainda preso aos vínculos da matéria, aos prazeres da terra, ele então não passa nessas provas, ele comete erros absurdos. E aí o que acontece? No ano seguinte, ou seja, na vida seguinte, ele tem que repetir, ele tem que ressarcir aquilo que ficou para trás. E nesse caso, enquanto os outros que conviveram com ele vão para frente, vão evoluindo, ele fica então numa vida, numa reencarnação expiatória, para que ele possa então se redimir daquele erro e no outro ano, ou seja, numa outra vida, ele consiga seguir então o seu progresso. E Emmanuel vai fazer nesse paralelo. Então ele fala, assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Aí ele segue. Esse almeja, ou seja, o da evolução almeja um patamar superior. Aquele deve, ou seja, o da expiação, ele precisa pagar aquela dívida. E para realizar o ressarcir, ou seja, para você realizar o seu progresso ou ressarcir alguma dívida, a vida pede preço. Então pede esforço, pede trabalho. Então é nisso que a gente tem que focar, no trabalho. Que trabalho é esse? O trabalho que nos dá o ganha-pão? Não. É o trabalho interior. É o trabalho de tirar o egoísmo e o orgulho de dentro de nós. Como é que a gente faz isso? A gente pode ir lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, em que Santo Agostinho nos dá uma dica muito importante. Ele fala como ele fazia com ele mesmo para superar os seus erros, exatamente o esforço que ele fazia para conseguir melhorar cada dia. Então, no final de cada dia, né, durante a noite, ele passava na mente, antes de dormir, tudo o que aconteceu no dia,
os erros, os acertos. E aí então ele fazia um balanço ali. O que eu devo melhorar? O que eu errei no dia de hoje, em que eu preciso melhorar, ressarcir amanhã e nunca mais fazer? Então essa é uma dica fundamental. É a gente passar a nossa consciência a limpo todas as noites e no dia seguinte a gente procurar não cometer o mesmo erro. E se a gente errou feio no dia anterior, que a gente corrija, pedindo perdão, né, pedindo desculpas ou o que quer que seja. É só assim que a gente vai conseguir vencer a nossa vida, a nossa existência e atingir a grande ressurreição espiritual, em que infelizmente muitas pessoas confundem com a ressurreição do corpo físico. Mas a grande ressurreição é quando você realmente se encontra com Deus, com Jesus, no sentido espiritual, no sentido da evolução, da perfeição, da pureza do espírito. Enquanto isso, a gente precisa reencarnar até conseguir tudo necessário que a gente precisa em termos de evolução espiritual para atingir um nível de espírito puro. E Emmanuel ainda fala, né, ele nos dá a dica, o que seria, né, essa cruz que a gente carrega enquanto encarnados. Então a cruz é a dificuldade orgânica, uma doença grave, por exemplo, uma doença incurável, ou uma doença que te realmente faz pensar por meses, né? O degrau social, muitas vezes a gente nasce na miséria ou fica na miséria, perde o emprego, não tem condição de se manter e bate aquele desespero, o que eu faço agora? E no caso mais completo que ele está falando, né, condição social, aqueles que nasceram na miséria e que precisam vencer os obstáculos do ambiente social onde ele está inserido. E o parente infeliz que a gente sabe, né, que normalmente as encarnações, os grupos familiares são espíritos que ainda não se deram muito bem um com o outro e que Deus coloca numa mesma casa, dividindo o mesmo espaço, o mesmo sangue, para que a gente possa ressarcir e aprender a amar. Então isso é a cruz no plano físico, que a gente precisa passar com obediência, que é o consentimento da razão, e resignação, que é o consentimento do coração. Esse é o bem sofrer, em que Jesus diz, né, nas bem-aventuranças, uma delas, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas não todos os aflitos serão consolados, é aqueles que sabem sofrer. E saber sofrer é sofrer com obediência e resignação. Esse é o ponto. Já no plano espiritual, o que os espíritos nos dizem é que a dor é muito pior, porque a dor de um dever não cumprido é o remorso, é a culpa. Então, Emmanuel diz, no plano espiritual, a cruz, né, é a vergonha do defeito íntimo não vencido. Então você olha a sua vida e teve todo o tempo, sei lá, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos para vencer aquele vício interior e você não se deu a mínima. Simplesmente não pensou nisso. Quando chega no plano espiritual, a consciência cobra. E aí vem aquela culpa, aquela dor, né? Aquele remorso. Por que eu desperdicei 100 anos da minha vida? Quando eu vou ter outra oportunidade? Né? Além disso, a expiação da culpa, o débito não pago, né? Os inimigos que nós fizemos e que nós não nos conciliamos durante a existência, como Jesus mesmo nos sugeriu. E aí isso tudo gera uma dor muito grande, né, que seria essa cruz. Né? E Emmanuel, então, ele sempre termina esses textos dele com algo que nos motive. Então ele fala, tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar, será preciso esquecer o egoísmo enquistante e tomar a nossa cruz. Então, meus amigos, com isso, eu desejo que todos nós possamos carregar a nossa cruz obediente e resignadamente e que nós possamos vencer nesses momentos tão difíceis em que as nossas cruzes estão se tornando cada vez mais pesadas porque o conhecimento está chegando. E não só isso, o mundo está no processo de transição, como a gente está vendo. E a dor vai aumentar, né? A escuridão está no seu auge, mas a grande certeza
E a grande esperança que fica é que após uma noite, o sol sempre aparece no dia seguinte, nos trazendo luz e nos trazendo calor para um novo dia, uma nova conquista, uma nova vitória. Que Jesus nos ampare, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Um grande abraço a todos.